Bom dia! Que bom estarmos aqui reunidos para o nosso Café com Fé, tempo de celebrar a Jesus, o Senhor da nossa vida, tempo de refletirmos na Palavra de Deus, tempo de oração. Que bom estar dividindo da Palavra de Deus com você nesta manhã. Estamos lendo o Salmo 99 e a leitura bíblica de hoje vai do verso 5 até o verso 9, que diz assim: Exaltai o Senhor nosso Deus e prostrai-vos diante do escabelo de seus pés, porque Ele é santo. Moisés e Arão, entre os seus sacerdotes, e Samuel, entre os que invocaram o seu nome, clamavam ao Senhor e Ele os ouvia. Na coluna de nuvem lhes falava, eles guardavam os seus testemunhos e os estatutos que lhes dera. Tu os ouvistes, Senhor, nosso Deus. Tu fosses para eles um Deus perdoador, embora vingador dos seus atos. Exaltai o Senhor nosso Deus e adorai-o no seu santo monte, porque o Senhor nosso Deus é santo. Esse salmo continua nos convidando a exaltar ao Senhor e nos prostrar diante dele, reconhecendo a sua grandeza, o seu poder, a sua glória. E aí, o salmista vai citar três personagens bíblicos: Moisés e Arão, entre os seus sacerdotes, diz o texto, e Samuel, entre os que invocaram o seu nome e clamaram ao Senhor, e ele os ouvia. Os registros bíblicos sobre a vida de Moisés e o seu relacionamento com Deus nos enche de encorajamento. Cada história dos encontros de Moisés com o Senhor, no Monte Sinai, na travessia pelo deserto afora, mesmo antes de tudo isso acontecer, lá na sarça ardente, todos os episódios que envolviam a vida de Moisés e Arão, a maneira com que Deus falava com eles, de maneira tão direta, e o texto da palavra de Deus diz que eles clamavam ao Senhor e o Senhor ouvia. Depois vai falar sobre Samuel, e Samuel é um personagem muito importante em toda a história do Velho Testamento, e a Bíblia diz que ele clamava ao Senhor e o Senhor ouvia. E qual é o propósito da palavra de Deus? Ressaltar figuras históricas como Moisés, Arão, Samuel, dentre muitos outros, que clamavam ao Senhor e o Senhor ouvia. Eu creio que o propósito é produzir encorajamento no coração de cada um de nós, porque Deus não mudou, Ele continua sendo o mesmo. Os seus ouvidos continuam atentos à nossa oração, Ele continua com os seus ouvidos voltados para o clamor do seu povo. E assim como nas experiências de Moisés, Arão e Samuel, Deus está sempre disponível para ouvir a minha e a sua oração. Todos nós devemos nos aproximar diante dele com o nosso coração contrito, e a Bíblia diz que devemos nos prostrar diante do escabelo dos seus pés, na certeza de que ele é um Deus que ouve a nossa oração. Mas existe uma outra expressão nesse texto que me chama muito a atenção, quando no verso de número 8 a Bíblia diz assim: Tu os ouviste, Senhor, nosso Deus, tu fosses para ele um Deus perdoador, embora vingador dos seus atos. Por que esse texto me chama a atenção? Porque nós estamos vivendo num tempo em que as pessoas não querem olhar para Deus como um Deus com rigor, que exige de cada um de nós santidade. A gente quer somente o Deus perdoador. E é muito comum, né, dentro da história recente da igreja, que as pessoas
elas olhem para Deus apenas por um aspecto, como se Deus deixasse de ser rigoroso por ser perdoador. E a palavra de Deus nos diz que Deus é as duas coisas na mesma ordem. Deus, ele continua sendo um Deus perdoador, embora continue sendo um Deus vingador dos atos pecaminosos do seu povo. Nós não podemos esquecer quem Deus é na sua totalidade, porque quando a gente pensa em Deus apenas como Deus perdoador, a gente torna Deus um Deus que deixou de lado um aspecto importante dos seus atributos, que é o aspecto da justiça. Então, o texto diz que ele é as duas coisas na mesma ordem, e ele continua sendo, porque nele não há mudança e nem sombra de variação. Ele continua sendo um Deus perdoador, mas ele continua sendo um Deus exigente, porque ele quer que todos nós vivamos em santidade. Que nós possamos olhar para o Senhor e, como Moisés, Arão e Samuel, clamarmos ao Senhor e sabermos que ele ouve a nossa oração. Vamos orar? Muito obrigado, ó Deus, pela tua palavra aos nossos corações nesta manhã. Obrigado, ó Deus, pelas figuras extraordinárias, os personagens da tua palavra que nos trazem encorajamento, porque assim como o Senhor ouvia a oração de Moisés, de Arão e de Samuel, o Senhor ainda tem os teus ouvidos atentos à oração do teu povo. Obrigado, ó Deus, porque tu és um Deus perdoador, mas também, ó Deus, tu és um Deus vingador dos atos do pecado, porque no Senhor não há mudança nem sombra de variação. Ajuda-nos, ó Deus, para que possamos estar diante do Senhor com as nossas mãos limpas. Ajuda-nos, ó Deus, a estarmos diante do Senhor em integridade e em verdade. Nós oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Vamos tomar um café?